Bíblia como uma promessa de Deus a ser entregue às nossas vidas. Mateus capítulo 16, versículo 19. Obrigado. Quando Jesus estava no capítulo 16, é o capítulo em que o Senhor institui a sua igreja. E na instituição da sua igreja, ele traz justamente esse tipo de promessa para nós. E diz assim, Mateus 16, 19: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. O mesmo texto, numa outra versão, diz assim: E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Observe bem, o Senhor está nos dando uma palavra, Ele está entregando a nós como igreja as chaves do reino, que esse texto ele já sintetiza tudo o que nós precisamos entender. É uma chave que traz um poder, uma autoridade sobre tudo. Sobre o quê? Tudo. Por isso que o texto diz: tudo que ligares na terra será ligado, e tudo que desligares na terra também será desligado no céu. Por que o Senhor se preocupou tanto? Porque Ele, quando nos chamou, Ele nos chamou para nessa terra sermos vencedores. Amém, queridos? Por isso, quando Ele dá essas chaves, que Ele se propõe a dizer assim: olha, eu tenho chaves para entregar na sua mão. O versículo anterior, ele diz assim: olha, eu estou instituindo a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E como é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Se a igreja tomar posse das chaves do reino. Por isso que o versículo 18, o Senhor diz que Ele institui a sua igreja, e no 19 ele diz como é que ela tem que funcionar, tendo as chaves do reino. E muitas vezes, querido, o grande problema é que nós não sabemos nem que existem essas chaves, quais são e como usar. E aí fica difícil. É como se você achasse uma chave no meio da rua. Pense assim, você achou uma chave caída na rua, e você olha para aquela chave, você não sabe da onde é, que porta abre, para que serve. Talvez você olhe para aquela chave e diga assim: não vai me servir para nada, e você já faz o que na sequência? Joga fora. Mas imagine essa chave que estava lá pela rua, jogada, fosse de um cofre, daquele bem rechuchudo, com muito ouro, muita riqueza lá dentro. Ele vai continuar lá. E por que é que você não acessa ele? Porque apesar de você saber, ver, descobrir que tem uma chave, você não sabe de onde é e como usá-la. Diante disso, para que nós entendêssemos e usássemos essa chave, é que o Senhor instituiu a igreja. Nós estamos, queridos, nos reunimos como igreja para aprender quais são e como usar as chaves do céu, a chave do reino dos céus. Porque no dia que você aprender e começar a usar as chaves, querido, a Bíblia diz que tudo, absolutamente tudo, você pode ligar e desligar. Você pode acessar o céu e você pode também interromper o acesso aos céus. E aí nós vamos entender, querido, que quando um grupo de pessoas se reúnem numa congregação, sempre, infelizmente, neste grupo, haverá, nesse montante de pessoas, haverão dois grupos convivendo, coexistindo. E que grupos são esses? Primeiro, é o grupo que a gente luta para ver se o povo sai dele, mas tem gente que bate o pé e gosta de ficar nele. É o grupo dos religiosos. Eu acho que até o final do mês eu tenho que trazer uma palavra aqui só sobre religioso, para a gente quebrar essa maldição, muitas vezes, que assola as nossas vidas. Mas eu vou rapidamente aqui falar. Como é que eu sei, pastor, se eu estou na igreja como grupo de religiosos ou não? O religioso sempre ele vem à igreja para buscar um favor de Deus. Ele sempre vem à procura de milagre. Ele sempre está em busca de receber. Essa é uma marca do religioso. Pastor, então é pecado eu vir na igreja pedir uma bênção, um milagre? Não, não estou dizendo isso.
Eu estou dizendo que o religioso só faz isso. E igreja não é só para nós fazermos isso. Igreja é para algo muito maior. Mas o religioso, ele limita o poder de Deus, ele limita a graça de Deus, ele limita a atuação de Deus. O religioso, ele faz um padrãozinho e coloca Deus dentro e diz assim: Deus, o Senhor tem que agir aqui dentro. Se Deus começar a agir do lado de fora, ele começa a duvidar que é Deus. Ele tem um modelinho pronto, que ele sabe até ensinar para os outros. Dificilmente ele põe em prática na vida dele, porque às vezes não dá certo. Vou lhe dar um exemplo assim, bem besta, para você entender. Religioso muitas vezes diz assim: olha, libertação é só assim. Você vai lá, sopra no ouvido do endemoniado, está tudo certo. Aí depois você dá um grito bem alto: sai em nome de Jesus. Está tudo certo, está tudo resolvido. Porque o religioso, ele já tem um modelinho pronto. Só que os demônios sabem que o cara é religioso, agem de outra forma, de outra maneira, fica rindo da cara dele. Porque o religioso, querido, ele não tem base, ele não tem estrutura na sua fé. A maior marca de um religioso, querido, é no dia da prova, no dia do problema. A primeira coisa que o religioso faz, ele começa a duvidar do caráter de Deus, da personalidade de Deus. Ele começa a dizer que Deus abandonou, que Deus esqueceu, que Deus não ama. Sempre ele é reprovado no tempo de crise. Quando a crise chega, os religiosos querem que Deus cuide delas, sem que isso lhe custe qualquer sacrifício. Essa é uma marca do religioso. Para o religioso, Deus sempre está devendo algo para ele. Deus sempre tem que fazer para ele alguma coisa. Se não fizer, ele faz biquinho. Então chega o dia da crise, do problema, da necessidade, ele coloca na cabeça o seguinte: Deus tem que fazer algo por mim. Mas ele não quer pagar preço. Ele não quer se posicionar, ele não quer tomar uma atitude. Sem qualquer custo, sem qualquer sacrifício, ele quer que Deus faça tudo por ele. Normalmente são pessoas preguiçosas, que querem ser supridas nas suas necessidades, como um passo de mágica. As pessoas religiosas, sabe como é que elas definem Deus? Vocês já viram aquela fábula da lâmpada mágica? Que o indivíduo pega lá a lâmpada, aí ele esfrega, aí sai o gênio da lâmpada, e aí o gênio diz assim: você tem direito a 3 desejos. Eu acho engraçado, querido, eu não sei você, mas eu já pensei assim: se eu tivesse direito a 3 desejos, um que eu ia pedir era que todos os meus desejos fossem realizados. Eu escravizava o gênio, ele ia ter que fazer, aí eu ia ter que fazer muito mais do que 3 desejos, né? Mas nem isso pensa. Mas o religioso, ele pensa que Deus é assim. Ele chega diante de Deus, dá aquela esfregadinha lá e diz assim: Deus, eu quero que o Senhor faça assim, 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 assim. Então Deus para ele é o gênio da lâmpada. Ele esfrega, dá aquela esfregadinha, né? Ainda faz todo aquele ritual assim: em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, faz tal coisa, Deus, por mim. Então ele sempre vai achar que tem que ser dessa forma. Mas vamos deixar isso de lado e vamos aprender a melhor parte. Qual é o segundo grupo que sempre se reúne numa congregação? Os discípulos do reino. Os discípulos do reino não são os religiosos. Os discípulos do reino são diferentes. São aqueles que já entenderam o seu direito de ser filho. De ser o quê, querido? Filho de Deus. Que compreendeu os princípios de autoridade e funcionamento do reino de Deus. Já entenderam como é que o reino funciona e qual é a sua posição de filho e os seus direitos como filho. Por isso que eu digo, querido, Satanás ele não se importa que alguém vá para uma igreja, ele se importa que o indivíduo se torne filho de Deus, se torne um adorador, se torne um profeta e sacerdote, e isso ele se preocupa. Agora, ficar sendo um religioso, para ele não faz diferença, pelo contrário, quando dá brecha ele ainda usa para atrapalhar a vida dos outros. Porque o religioso ele não ganha ninguém para Jesus, mas para botar para fora é facinho. Ele aponta o erro, o pecado, o defeito, ele diz que a pessoa não tem direito, que Deus não vai perdoar, que Deus vai vingar isso, aquilo, outro. Mas o filho não, ele acha o seu espaço, ele se posiciona. E é para justamente esses que são filhos, que o Senhor
entrega e ele sabe reter consigo as chaves do reino para superar qualquer crise. Eu falei ainda agora para você que a marca de um religioso, quando ele entra em crise, é: Deus, o Senhor tem que fazer, o Senhor está me devendo, faz alguma coisa. E ele quer que Deus faça do jeito dele, sem ele pagar preço. O filho não. Ele se posiciona sabendo qual é o seu direito, qual é o seu papel, o que ele precisa fazer, e ele sabe usar as chaves do reino de Deus. As chaves do reino, queridos, são as verdades fundamentais pelas quais nós precisamos viver. Então, as chaves do reino são as chaves fundamentais pelas quais nós precisamos viver. Todos nós, queridos, dentro das nossas casas, ainda mais dentro da situação que nós vivemos na nossa cultura brasileira, não dá para ficar deixando as nossas casas a qualquer jeito por aí. Todas as nossas casas têm chave, sim ou não? Sim. Você dá a chave da sua casa para qualquer um? Não. Normalmente, casou, marido, mulher, foram lá para sua casinha, cada um tem a sua chave, por causa dos seus horários, aquela questão bonitinho. Com o passar do tempo, para quem mais você dá a chave da sua casa? Principalmente você dá para quem? Seus filhos. Exatamente, para os seus filhos. São os primeiros que, quando eles vão chegando numa fase, você dá a chave. Você dá a chave para eles quando eles ainda são pequenos, imaturos? Quando é que você começa a dar a chave para ele? Quando ele começa a assumir responsabilidades. Sim ou não? Então vamos pensar o reino dos céus da mesma forma. Deus, como nosso Pai, tem a chave que nos dá. Ele não dá a chave do reino para qualquer um. Ele dá a chave do reino para quem é filho. Mas filhos que querem assumir responsabilidades. Ele não dá para filhos, mesmo sendo filho, aquele que é irresponsável no reino. Porque é muito poderosa a chave do reino, querido. É muito poderosa. Se você coloca na mão de pessoas irresponsáveis, dá problema. Se o seu filho não tem responsabilidade, você der a chave, ele perder pela rua, você colocou a sua casa em insegurança. Então você só entrega a chave quando ele já começa a ter um nível de responsabilidade. Então, querido, assim nós precisamos entender que o Senhor, Ele quer fazer conosco. Realmente eu creio, querido, que toda crise é uma oportunidade. Inclusive a palavra crise no grego, quando se traduz literalmente, é a palavra oportunidade, né? Para tornar a nossa vida extraordinária em alguns aspectos. Então veja bem, se nunca falaram para você, deixa eu te dar a notícia que você talvez não gostaria de ouvir, mas é preciso. Todos nós, em algum momento da vida, nós passaremos por crises. Se não te avisaram, hoje destruir seu castelinho de areia. Jesus, sabendo disso, ele diz assim: olha, todo mundo vai passar por crise, mas eu tenho algumas chaves para entregar para os meus filhos, que na hora da crise, eles vão usar essas chaves e vão superar essas crises, sair do outro lado mais forte e vai fazer da crise uma oportunidade de se tornar maior. Ao passo que quem não tem esse nível de conhecimento, quando chega na crise ele se desespera. Quando o indivíduo ele conhece as chaves do reino de Deus, como o vídeo que nós vimos no começo, você tem a notícia, você foi despedido, tem uma doença, tem isso. Quem não tem essas chaves do reino se desespera. Desespera, começa a ficar, meu Deus, e agora o que é que vai acontecer? O mundo acabou, eu vou morrer e tal. Quem tem as chaves do reino, ele não se desespera. Ele sabe que Deus está no controle e ele já sabe até como agir diante daquela situação. Um exemplo clássico que eu vou lhe dar. Quem não conhece a chave do reino, no dia que se depara com a morte, um familiar morre. Quem não tem a chave do reino é bem fácil você conhecer. Ele começa lá, eu quero morrer também, me leva junto. Aquela palhaçada toda. Quem tem a chave do reino, que um ente querido seu, que também conhecia Jesus, falece, você não entra em desespero. Por quê?
Você diz assim, ó, tchau, até logo. Daqui a um tempo, a gente se encontra lá na glória. E lá não vai ter mais choro, não vai ter luto, não vai ter morte, vai ter adoração de eternidade em eternidade. Por que você não entra em desespero nessa hora? Porque você já tem uma chave. A chave do reino, uma das chaves do reino é justamente a vida eterna. E a gente, quando tem ciência disso, não desespera. É a mesma situação, alguém olha para você e diz assim, olha, tá vendo ali a nuvem do jeito que está? Já vai cair daqui a poucos minutos uma chuva de granizo. Você tem chave da sua casa, o que você faz? Você vai para sua casa e se protege, sim ou não? Agora o indivíduo, se ele não tiver chave, não tiver para onde ir, ele fica desesperado. E agora? Para onde é que eu vou? E tal. Vai acontecer o quê? Por quê? Porque lhe falta as chaves. Por isso que o Senhor, ele faz questão que nós como filhos, aprendamos a sua palavra, extrair dela essas chaves e saber usar nos dias de crise, justamente para superar as crises. Deixa eu lhe dar uma informação. Em Israel, se você pegar o capítulo 6 de Deuteronômio, é o capítulo que o Senhor, ele diz assim, olha, tu vai ensinar esse capítulo aqui para os teus filhos, sentado, andando, na beira do caminho, inculca nele essas palavras. E que palavras são essas? São que está bem no começo do capítulo 6. É aquilo que nós chamamos do Shema Israel. A pronúncia é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Traduzindo, ouve Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um, o único. Essa é uma das primeiras coisas que se ensina para a criança em Israel. Por isso que dentro de Israel, até os dias de hoje, é considerado o maior de todos os mandamentos. Ouve, escuta Israel. O Senhor, o Eterno, Ele é o teu único Deus. E quando os pais vão ensinando isso para as crianças desde pequeno, que a criança decora, que ela começa a pronunciar isso, sabe o que os pais fazem para elas nunca esquecerem? Quando a criança termina de pronunciar essa frase, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, o pai passa o dedo assim no mel e passa na boca da criança. Aí a criança vai, repete meu filho, aí ele repete, aí ele faz de novo. E ele vai fazendo isso, vai passando aquele mel na boca da criança, para quê? Para a criança entender o sabor que tem quando você anda direcionado pela palavra de Deus. É que a palavra de Deus, ela vai provocar em você, depois de você usar, satisfação. Que a palavra de Deus vai te trazer a doçura, vai te trazer um caminho de excelência. Assim, o Senhor Jesus, Ele quer nos ensinar a sua palavra justamente para nós conhecermos as chaves do reino, colocar em nossas mãos, para que você possa enfrentar todas as situações da vida, e quando chegar do outro lado, você não chegar amargo, mas chegar lá saboreando a tua vitória, a tua conquista, sabendo que aquilo que foi crise e derrota para os outros, para você tinha uma chave, você usou a chave e se tornou uma oportunidade de algo maior e melhor se estabelecer na sua vida. É muito bom quando nós entendemos isso. Por isso que Jesus, Ele institui a igreja, e a primeira providência foi, vocês, olha, vinde, sejam a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra elas, mas para isso acontecer, eu lhes darei as chaves. Veja que não é uma só, são várias. Ele nos prometeu dar as chaves que farão com que seja possível não somente sobrevivermos nessa terra, mas acima de tudo também prosperarmos nessa terra. E prosperar, querido, não é só adquirir riqueza. Riqueza é um dos itens da prosperidade. Prosperidade é saber resolver, ter solução para os problemas com aquilo que você tem na mão. Isso é prosperidade. É você fazer o melhor com excelência com o recurso que você tem na mão. Porque tem gente que tem muito recurso, muito dinheiro, não sabe resolver um problema. Muitas vezes a gente com menos recurso sabe resolver. Por quê? Porque você tem uma chave.
você tem um conhecimento, você tem um entendimento que vai resolver. Então é por isso que o Senhor ele diz, olha, eu vou dar chaves para você. Querido, entenda como igreja, Jesus nos chamou, nos salvou, redimiu, nos congregou, não apenas para você sobreviver nessa terra e dizer assim, eu estou aqui com Jesus, por que é que você acredita, por que é que você congrega? Porque eu tenho medo de ir para o inferno. Querido, se você é um religioso que vem para a igreja porque tem medo de ir para o inferno, você é pior do que um pecador. Porque você está duvidando do caráter de Deus. Em vez de entender Ele como Pai, que te ama, quer o melhor para você, quer que você cresça, prospere e tudo mais, você está olhando para Deus como alguém vingativo, mau, que ou você se submete ou Ele te pune. E esse não é o Deus da palavra. Ele corrige. Mas até quando corrige, a Bíblia diz, ele corrige a quem ele ama. Até a correção de Deus na nossa vida é prova de amor dele para conosco. Então ele não nos chamou, querido, não nos salvou. Ele não deu a vida do seu filho Jesus na cruz do Calvário apenas para nós sobrevivermos aqui com aquela velha história assim, não, por causa que cada dia é uma luta, cada dia tem que matar um leão e que não sei o que mais. E muitas vezes nós vivemos assim mesmo. Por quê? Porque a gente não tem chaves, habilidades, conhecimento que nos faz a viver uma vida próspera na terra. Então Deus não te salvou só para você sobreviver nessa terra, meu irmão. Deus salvou para que você prospere. E para você prosperar nessa terra, precisa conhecer as chaves do reino de Deus. Precisa saber usar as chaves do reino de Deus. Então ele diz para nós, lhe darei as chaves. Veja que está no plural, não apenas uma chave. Ele nos dará, querido, mais do que uma chave. Isso mostra que Deus tem para nos dar mais do que aquilo que a gente deseja e precisa momentaneamente. Porque quando você tem uma necessidade, você precisa de uma chave. O Senhor diz assim, mas eu não quero te dar a chave só para resolver esse problema. Eu quero te dar as chaves para que, além desse, você saiba usar em outras situações. Que esse problema seja apenas uma porta de entrada para você abrir outras portas. O reino de Deus, querido, ele opera por princípios, de várias formas. E eles precisam ser desbloqueadas. Eu tenho certeza, querido, se você tem um chaveiro aí da sua casa, você deve ter mais de uma chave. Eu tenho aqui chave da casa, eu tenho chave do meu escritório, eu poderia colocar a chave do carro aqui, eu poderia juntar várias chaves. Talvez, além da porta da casa, você tenha outras chaves que você usa dentro da casa. A chave do quarto, normalmente os banheiros têm chave pela parte interna, tem alguma sala, um depósito, alguma coisa que você mantém fechado. Você tem chaves. E quando você precisa de usar abaixo de uma chave, você tem que entender que dificilmente você terá uma chave mestra para resolver tudo, para abrir todas as portas. Para cada porta você precisa de uma chave diferente, porque cada chave contém um segredo. Não é assim que diz? As chaves, elas possuem segredos. Porque se todas as chaves fossem igual, do que ia adiantar você fechar o seu carro? E alguém lá com outra chave abriria. Por isso que cada chave tem um segredo. E é isso que nós precisamos entender. Porque é que muitas vezes nós estamos ralando na terra e até reclamando, murmurando de Deus. É porque Ele tem diversas chaves para nós usarmos diversas formas diferentes, mas a gente acha que se conhecer uma está resolvido. Vou lhe dar um exemplo rasteiro. Normalmente o religioso, ele diz que existe uma chave que resolve tudo. E essa chave se chama oração. Ponha amor nas minhas palavras, tá? Eu não estou dizendo para você não orar. Pelo contrário, ore muito. Porque a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Ok? Então não estou desestimulando ninguém a orar. Pelo contrário, ore o máximo que você puder. Entretanto, oração é apenas uma chave. Por mais que a oração seja, vamos dizer, a que vai abrir a porta de entrada. Mas existem outros locais que você não entra com oração. Exemplo, eu quero ter a autoridade de Deus.
Eu quero ter poder de Deus na minha vida. Eu quero ter autoridade para expulsar os demônios, para libertar as pessoas. Eu vou orar, vou jejuar e Deus vai me dar autoridade. Ore bastante, jejue bastante. Mas a autoridade você não vai adquirir com oração. A autoridade se adquire por outra chave chamada submissão. Deus não dá autoridade para quem é insubmisso. Então, se você quer entrar na porta da autoridade, ore. Mas a chave que vai abrir a porta chama-se submissão. Olha, pastor, eu estou orando, estou jejuando todos os dias para Deus me prosperar, para me ficar rico. Ore bastante. Mas o que vai deixar você próspero e rico não é oração, é fidelidade. A chave do reino para prosperar chama-se fidelidade. Não é oração. Então a oração é uma das mais importantes chaves, mas não abre todas as portas. Pastor, eu tenho uma promessa de Deus na minha vida, mas essa promessa, olha, eu estou orando, ela não se cumpre. Sabe o que é que libera a promessa na sua vida? Não é oração. Sabe qual é a principal chave que libera as promessas e retira da nossa vida? Perdão. Porque enquanto você não perdoa, as suas bênçãos ficam retidas no mundo espiritual. Então, ora e não recebe. Aí depois ainda fica dizendo, eu acho que o problema foi o profeta que deu uma profetada. Eu acho que a igreja que eu estou é muito fraca. Não, querida, é porque você está usando a chave errada. Bênçãos são liberadas quando nós liberamos perdão. Jesus não ensinou a orar assim? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós já perdoamos a quem tem ofendido. Depois disso, ele disse, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não tem como pedir bênção, pão, prosperidade com raiva dos outros. Primeiro tem que perdoar. Senão as bênçãos, as promessas ficam retidas, meu irmão. Senão você não come o melhor dessa terra. Por isso é que você precisa entender, não é nem da palavra, mas o Senhor está falando, deixa eu terminar. O Senhor diz assim, você vai comer o melhor dessa terra. E por que muitas vezes não come? Porque falta perdoar. Na hora que você perdoar, querido, destrava tudo. Por isso que a gente ensina, e talvez você não tinha ligado, mas hoje a gente vai destravar sua mente em nome de Jesus. Quando você perdoa, o maior beneficiado não é o ofensor que te ofendeu e você vai perdoar. O maior beneficiado do perdão é quem libera o perdão, não é quem recebe. Pense a partir de hoje da seguinte forma. Quando eu perdoo alguém, eu estou abrindo os céus e liberando as minhas bênçãos. Mas o que é que Satanás põe na cabeça? Você vai perdoar fulano que te ofendeu? Você é um otário. Pastor, o senhor falando isso? Tá bom. Ele não merece perdão. Você é um burro, você é um bobo de perdoar. Não, querido. Eu aprendi que tem uma chave que destrava as minhas bênçãos. E essa chave se chama perdão. Simples assim. Por isso é que Jesus nos ensinou que muitas vezes no reino de Deus perder é ganhar. Porque o que é perdão? Perdão é uma perda grande. Essa é a etimologia da palavra. Perdão é perder muito. É uma perda grande. Só que a Bíblia diz que no reino de Deus, quando eu perco, que eu perdoo, na verdade eu estou ganhando, porque eu estou usando uma chave que está destravando todas as promessas de Deus para a minha vida. E quando eu não perdoo, eu fecho a porta. Eu gosto muito de eu já vou finalizar sobre perdão, né, que não é nem um tema hoje aqui, mas você não perdoar alguém, querida, é como você pegasse assim esse copo, pense como veneno. Aí eu olho assim para o meu irmão gêmeo aqui, para o Tarso, né, que o pessoal aqui na cidade tem gente que nós somos irmãos. Aí eu saí no privilégio, né, de ser irmão dele. Aí eu pego, estou com raiva dele, encho o copo de veneno, bebo, fica assim, esperar ele morrer agora. Vai dar certo, né? Eu me enveneno a minha alma com raiva, esperando ele morrer. Agora, quando eu perdoo, eu libero os céus ao meu favor.
Aí eu não tomo cálice de veneno, eu tomo cálice da vida. E a Bíblia diz que agora do meu interior vai fluir rios de água viva para a vida eterna. Amém, queridos? Então a gente precisa entender essas chaves que o Senhor Ele tem para as nossas vidas. E nós precisamos entender ainda mais. E quando nós falamos como igreja, por que Deus dá dons diferentes para nós na igreja? Cada dom é uma chave, meu irmão. E nós já aprendemos aqui, né, que aquilo que aprendemos também com o nosso apóstolo, que aonde a concentração de poder, a concentração de demônios. Então é por isso que a gente divide as tarefas, para poder o inimigo ficar perdido. Porque se uma pessoa só tenta segurar tudo nas suas mãos, ele se torna um alvo mais fácil. Então a gente precisa entender que as chaves do reino, por isso que elas são pluralizadas, o Senhor quer distribuir para todos os seus filhos, para todos aqueles que são filhos dele dentro do seu reino. Para quê? Para que cada um use a sua chave. E quando cada um usar a sua chave, querido, a igreja, de um modo geral, ela é beneficiada, ela é abençoada. Então, nós precisamos ter esse nível de entendimento. Como eu já falei para você, cada chave, ela possui um segredo. Ela vai abrindo portas, fechaduras diferentes. Por isso é que a gente não pode paralisar na vida e pensar assim, olha, Deus já me deu uma bênção, Deus já me deu um dom e está resolvido. Não seja escravo do seu dom, querido, busque outros. Procure conhecer mais o Senhor, se desafie, porque quanto mais você fizer, mais chaves serão dadas a você. Volta ao exemplo lá do seu filho. Seu filho na sua casa, a primeira chave que normalmente ele recebe é da sua casa. Mas se ele continuar nesse ritmo de responsabilidade, daqui a algum tempo ele vai ter, além da chave da casa, ele vai ter a chave de um carro. Ele vai ter uma chave da empresa que ele trabalha ou que ele é dono. A chave dele, quanto maior o nível de responsabilidade dele, maior a quantidade de chaves que vão chegar na mão dele. Sim ou não? No reino de Deus não é diferente. Quanto mais nós nos dispomos no reino de Deus, mais responsabilidade nós vamos assumindo, mais chaves vão chegando em nossas mãos. Então, essas chaves, elas vêm como dons de Deus na nossa vida, essas chaves vêm como princípios de Deus na nossa vida, essas chaves vêm como aprendizado para nós colocarmos em prática. Porque quando nós temos uma chave, querido, quando nós temos uma chave em nossas mãos, uma chave do reino em nossas mãos, nós podemos mudar uma história. Nós podemos modificar um fato que era comum. Vou lhe dar um exemplo. No Egito Antigo, na época que José foi para lá como escravo, que toda aquela situação na casa do Potifar foi denunciado indevidamente, ele foi preso. Como é que funcionava no Egito? A masmorra dos presos, por isso que a Bíblia diz que ele era um preso, ele era um dos prisioneiros de Faraó, ficava debaixo do trono. Quando o Faraó se levantava, que ele pegava o cetro dele e ele batia, tum, fazia um eco lá embaixo, e todo mundo ficava apavorado, porque a regra era, quando ele batia o seu cetro, alguém dos seus prisioneiros iria morrer. A regra era essa. O Faraó agora teve um sonho, chama os seus magos, chama todo mundo, diz, olha, eu sonhei com 7 vacas gordas e 7 vacas magras, 7 espigas cheias, 7 espigas mirradas, eu quero saber o que é isso, e ninguém revelava, e ele chegou uma hora que ele se aborreceu, e ele bateu, tum! Todo mundo ouviu lá embaixo assim, caramba, um de nós vamos morrer. Quem será? Imagine a pressão de quem estava naquela masmorra. Só que lá em cima, chegou, disse assim, Faraó, o senhor lembra daquela época que eu fui preso? O copeiro falou, sim, quando eu estava na masmorra lá embaixo, tinha um homem que interpretava sonhos. O senhor lembra, o senhor mandou prender eu e o padeiro. Eu falei meu sonho para ele, ele disse que em 3 dias eu estaria livre e ia voltar a servir o senhor, e eu estou aqui servindo. Mas o padeiro, ele disse que depois de 3 dias ia morrer. O senhor lembra, o senhor mandou matar ele? É verdade. Então chama ele lá embaixo. E os presos lá embaixo estão como? Tremendo. Quem vai ser a próxima vítima?
Quem vai ser o próximo morto aqui? Aí entra o capitão da guarda lá e grita: quem é José, o judeu? Imagina os outros presos. Ufa, escapei. É ele. Pode levar. Vai morrer. Olha, você é um cara bacana, você administra tudo aqui, mas você vai morrer. Chegou a sua crise, chegou o seu problema. Sinto muito, prazer em conhecer, mas você viu? A regra é: bateu, morreu. Só que José, ele tinha as chaves do reino na mão. No dia da crise, meu irmão, todo mundo pode ficar aterrorizado, mas quem tem a chave do reino na mão, meu irmão, não fica. Ele tinha uma chave. E aí as pessoas já começaram a ver que Deus começou a fazer diferente, porque já pegava o cara, já metia algemas, corrente no indivíduo, e levava o indivíduo acorrentado, arrastado até o lugar da morte. Com José fizeram diferente. Soltaram as algemas que tinha nele, mandaram ele tomar banho, fazer a barba e deram roupa nova para ele. O pessoal disse assim: mas que morto chique esse, né? Os outros saem daqui arrastados, gritando: não me mata, não sei o quê. E esse aí, vem todo arrumadinho, porque ele tinha chave para vencer no dia da crise, meu irmão. E ele sai da prisão, vai para o andar de cima, chega diante do faraó, interpreta o sonho, dá aula de administração para o faraó e termina o dia sentado no trono do lado do faraó, sendo governador sobre todo o Egito. Por que ele não morreu igual aos outros presos? Porque ele tinha uma chave na sua mão, uma chave do reino, um dom dado por Deus. Então ele mudou a história daquele país. E ele fez um negócio tremendo que nós estamos até estudando esses dias. Ele inventou uma das principais formas no mundo das pessoas enriquecerem. Porque ele tinha chaves. Eu espero que você esteja entendendo, querido. Deus quer dar uma reviravolta na sua vida, mudar a história. Talvez a história sua tenha sido durante anos a mesma. Olha, quando isso acontece, essa crise, eu vou ter essa consequência. Quando acontece isso, é assim. Quando tem tal problema no Brasil, minhas economias vão assim. Quando acontece tal coisa lá, a consequência vem aqui. Mas se você tiver a chave do reino na sua mão, meu irmão, os outros vão ficar apavorados, vão ficar pensando que tudo acabou. Mas você com a chave vai ser a oportunidade que Deus vai te elevar a novas posições, a cabeça e não cauda. Porque esse é o resultado de quem tem chaves do reino na sua mão. As crises se tornam grandes oportunidades. O seu dom, querido, será como um elevador na sua vida, posicionando você no seu destino. As chaves que Deus quer te dar, através de conhecimentos, princípios e dons, é justamente, querido, o elevador que vai colocar você no outro nível, novo patamar em tempo de crise e dificuldade. A crise se estabeleceu no Egito. Faraó entrou em crise. Os seus magos ali foram rebaixados e alguns até mortos. Mas José, querido, ele foi elevado pelo dom, pela chave que ele tinha, a se tornar o mais influente homem do Egito. O cara era escravo, irmão. Ele não era nem daquele povo. Pobre ainda tem direito, escravo não tem direito nenhum, meu irmão. Ele estava abaixo do pobre, ele era escravo. Mas o que foi que tirou ele da escravidão e colocou ele o homem mais próspero do Egito? Que nos dias que chegaram as crises no Egito, ele mandava até na mesa do faraó. O dom, que era a chave do reino que estava na mão dele. Deus quer fazer igual com você, meu irmão. Acorda para a vida, em tempo de crise e dificuldade. Deus quer colocar chaves na sua mão, para que você tome um elevador e seja colocado por cabeça e não por cauda, governando e não sendo governado, prosperando e não mendigando. Por isso o Senhor quer nos liberar as chaves do reino em nossas mãos. E o que essa chave faz, pastor? O que liga na terra é ligado no céu. E o que desligares na terra é desligado no céu. A minha pergunta hoje para você é: o que você tem ligado na terra? O que você liga na terra?
quando o texto aqui fala sobre ligar e desligar, ligar é o mesmo que prender, atar. Desligar é como liberar, desatar. Então a Bíblia está dizendo o seguinte: aquilo que você ligar no céu, você prende, você segura, você domina. O que você desliga, você solta, você libera. Em outras palavras, você, querido, desde o dia que você aceitou Jesus, talvez você ainda não saiba, mas Deus, Ele te deu autoridade para você liberar os céus e fechar os céus. A gente olha assim na Bíblia para Elias. Elias é um dos camaradas que mais me desafia na Bíblia. O cara olha e diz assim, antes deles todos os profetas que me dizem assim diz o Senhor e tal. Mas Elias entendeu que ele tinha chaves dadas por Deus. Ele chega diante do rei e diz assim, conforme a minha palavra, eu tenho uma chave de autoridade. Não chove neste lugar, eu fechei hoje o céu, eu atei lá, ó. Não chove, nem cai sereno nessa terra. E literalmente é isso, nem sereno caía. Olharam para ele e disseram assim, mas que camarada esquisito, além de se vestir esquisito desse jeito, é doido. Como que não vai serenar de noite? Como que não vai chover? Enquanto eu não falar, porque eu tenho a chave, eu fechei o céu. Acabou. Passou a primeira semana, segunda, terceira, um mês. Cara, faz um mês que não chove. Desde que aquele maluco falou. Deve ser coincidência. Coincidência. 2 meses, 3 meses, não chovia. Rapaz, eu acho que aquele doido falou lá que ia fechar o céu. Acho que ele fechou mesmo. É doido, rapaz. Quando que um cara vai fechar o céu? Se fosse parente, ia dizer, tu é doido, é? Só que passou 1 ano, 2, 3, e todo mundo estava desesperado, dizendo assim, cadê o cara da chave? Cadê o tal do Elias? Porque ele foi lá, fechou, e Deus disse assim, olha, para eles aí vão passar necessidade, mas para você que tem chave, você não vai passar necessidade. Vai lá para o Ribeiro de Querite. Lá você vai comer, beber todo dia, à vontade. Vai descansar. Tira umas férias lá no Ribeiro de Querite. Que férias boas, né? 3 anos e meio de férias. Sonho de consumo de muita gente. Ficou lá. E o povo desesperado. Cadê o cara com a chave que fechou o céu? Quando o negócio estava terminando, tinha uma viúva no outro lado do país, já lá nas terras de Sidom, já lá para o lado do Líbano. Mas era uma mulher temente a Deus. Elias, chega de férias. Leva a tua chave lá na casa daquela mulher e ajuda ela também. Aí ele chega lá e diz assim, olha, eu vim aqui ensinar a senhora a usar uma chave de prosperidade. Ela disse, que prosperidade? Eu vou fazer meu último bolinho aqui e vou morrer com meu filho. Se a senhora quiser, eu te ensino a chave. Qual é a chave? Faz o bolo primeiro para mim. Primeiro oferta, para depois prosperar. Não existe como prosperar para depois ofertar, meu irmão. No dia que Deus me deixar rico, eu vou lá dar uma oferta. Não, eu já pensei aqui, pastor. Eu estou fazendo uma oração para Deus me dar os 6 números da Mega Sena. Vou comprar um prédio para a igreja. Isso mesmo, sangue de Noé para não gastar o de Jesus. É precioso. Não, querido, oferta primeiro. O pouco, seja fiel no pouco para Deus colocar no muito. E quando você menos ver, não vai precisar de jogos nenhum. A prosperidade vai bater na sua porta e dizer assim, oi, aqui o endereço do rapaz tem a chave, que é a prosperidade, vai me trazer. Aí olha e diz assim, vim trazer uma chave para você. Dá primeiro para mim o bolo. Ela deu o bolo, ele comeu, virou a chave na vida da mulher. Virou ou não virou? Lá no palácio faltava comida e faltava água. Na casa da mulher sobrava todo dia. Por quê? Porque usou chaves, não é época de crise. E quando foi que o céu abriu? No dia que ele chegou lá e usou a chave. Diz assim, a partir de hoje vai chover. E tem mais uma. Desce lá e avisa o rei para sair correndo, que a gente chegar em casa e vai tomar banho de chuva hoje.
E o rei pegou a carruagem, saiu correndo. E antes de ele chegar na casa dele, caiu uma chuva torrencial. E ele chegou lá todo encharcado. Por quê? Porque o homem abriu e fechou. Querido, isso não era só para a vida de Elias. O mesmo Deus de Elias é o seu Deus também, meu irmão. Está na hora de você aprender a abrir o céu e fechar o céu também. Uma vez nós vamos fazer um encontro com Deus. E aí quando chegou na hora do futebol, daquela parte que a gente sai chutando a cabeça do capeta, aí começou a querer chover. Aí o pastor daí fizemos o quê? Vamos lá para fora e disse assim, Senhor, para a chuva agora, que a gente tem que fazer aqui o futebol, quando terminar o Senhor manda a chuva. Pergunta para ele o que aconteceu. A chuva parou, fizemos tudo o que tinha que fazer, e dentre outras coisas tinha que tocar fogo lá numa fogueira. Quando terminou de queimar, a gente não teve nem trabalho de jogar balde d'água para terminar de apagar. Choveu e apagou. Depois que tudo já estava resolvido. As chaves do reino precisam ser usadas por nós, querido, para abrir, fechar, bloquear, desbloquear. Para você ter essa autoridade de Deus na sua vida. Então, pegue, querido, a sua chave. Porque Deus que está mostrando, e eu quero profetizar sobre a sua vida. Esses dias o Senhor vai nos ensinar sobre as chaves do reino, porque Ele vai colocar muitas portas diante de você, meu irmão. E se você tiver a chave, você vai saber abrir, você vai saber fechar, você vai saber entrar e sair. Mas se você não tiver a chave, são oportunidades que serão perdidas. Então eu te convido, venha receber essas chaves do reino de Deus na sua vida. Mas existe, querido, de todas as chaves que o Senhor nos dá no seu reino, hoje eu vou lhe ensinar a primeira. Essa é a chave mestra, a chave básica do reino para a sua vida, não apenas viver e prosperar. A primeira chave do reino que Deus coloca na mão de todos aqueles que Ele quer que prospere, chama-se administração. Que isso, pastor? Eu pensei que era unção, era reteté, era óleo de unção, era não sei o que, era receba, rodar no manto. Não, querido. Se você não souber administrar o que Deus te der, o que é que vai acontecer? Quem recebe e não sabe administrar, o que é que acontece? Perde. Então a primeira chave que o Senhor quer nos ensinar é gestão, administração. Até porque, querido, se você quer que Deus entre e faça uma bagunça santa na sua vida, primeiro você tem que organizar a vida. Porque só se bagunça o que está organizado. Não se bagunça o que já está bagunçado. Então a gente tem que fazer pelo menos a arrumação básica para Deus vir mudar do lugar. Então a primeira chave primária do reino de Deus é gestão, é administração. É aquilo que nós vamos chamar de chave da administração. O que é gestão? É o uso eficaz, eficiente, correto, oportuno da propriedade de recursos alheios para o propósito para o qual for delegado, com vista de produzir valor de acréscimos esperado. Ou seja, gestão, administrar, é você pegar aquilo que tem, saber de uma forma oportuna, correta, utilizar para trazer acréscimos, crescimento, prosperidade. Por isso que Jesus começa com a igreja dizendo assim, olha, essa igreja não pode ficar retida em 12 discípulos. Ela tem que crescer, ela tem que expandir, ela tem que ir pelo mundo. Então eu vou dar a chave para vocês. E a primeira chave chama-se organização. E Jesus, durante seu ministério, ele foi ensinando isso para os discípulos. Tem uma multidão para comer, crise. O que é que temos para solucionar a crise? Apareceu uma chavinha desse tamanho, 5 pães e 2 peixinhos. Como é que com 5 pães e 2 peixinhos nós vamos alimentar uma multidão? Usa a chave da organização, usa a chave da administração, usa a chave da gestão. Separa em grupos. Todo mundo, manda sentar, ficar quietinho. Depois manda fazer uma fila. Cada discípulo com um cesto na mão. Cada discípulo com um pedaço de pão. Cada discípulo com um pedaço de peixe. E agora eles foram de forma
organizada, distribuindo pão e peixe, pão e peixe. E o negócio foi multiplicando, porque a chave do reino é para você prosperar. E aí, vai prosperando, eu imagino os discípulos lá distribuindo e olhar para os outros aí, se faltar aí, tem aqui, viu? Está sobrando aqui, viu? Manda para minha fila aqui que eu resolvo. Por que isso aconteceu? Porque primeiro foi organizado. Primeiro foi colocado ali diante do Senhor. Queridos, a gente precisa entender esse princípio. Porque no dia que você entender esse princípio do reino, da administração, da mordomia, o seu coração será liberto da avareza. Tem gente que Deus não pode prosperar, porque é avarento. E o que é que vai vencer essa malignidade da avareza? O princípio da administração. Por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Alguém já disse para você alguma vez que você não é dono de nada? Que é isso, pastor? Eu sou dono, sim. Minha casa está lá no meu nome, meu carro está no meu nome. Pois é, se você nunca ouviu de alguém, eu vou afirmar hoje para você. Nessa terra, querido, você não é proprietário de nada. Deus chamou você para ser mordomo. Ah, pastor, você não é dono nem do seu nome. Porque no dia que você morrer, como é que vão chamar você? Defunto. Nem nome você não vai ter mais. O pessoal a galera vai chamar de presunto. Mas se quiser um nome mais chique, vão chamar você de decujos. É o nome mais chique que você vai ter depois de morrer, o decujos. Você não é dono nem do seu nome, meu irmão. Mas o ser humano, por não entender isso, ele começa a se agarrar com as coisas materiais e agarra, e fica ali, não, porque é meu. E o Senhor está dizendo assim, eu tenho chaves para multiplicar, abrir, você usufruir do melhor dessa terra. E o indivíduo fica preso ali, não, porque é meu, me dá, e fica naquela briga ali. Querido, quando a gente entende esse princípio de administrar, saber que tudo pertence a Deus, porque é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Se todas as coisas são dele, o que sobrou para nós? Nada. Agora Deus é tão bom que quando você tem muita coisa, seu filho, e por isso é que até a lei dos homens entende isso, e tem pai e mãe que ainda não entendeu. Pai e mãe, todo bem, patrimônio, o benefício que você tem é seu, não é do seu filho. Seu filho só é herdeiro depois que você morre. Porque até a Bíblia diz no livro de Provérbios que filho que pede herança antes do tempo, pede e obriga os pais da herança antes do tempo, é maldição. Não existe herança antes da morte. Por que é que nós somos herdeiros do céu? Porque Jesus morreu na cruz. Mas ele ressuscitou, aí é outra história, mas ele teve que morrer. Se ele não morresse, nós não éramos herdeiros. Então, entenda. Deus, ele te abençoa. É dele. Agora, quando você é dono de tudo, você não dá o melhor para os seus filhos? Você deixa até de comer algo melhor para dar para o seu filho. Você se priva de algumas coisas para dar uma educação melhor para os seus filhos. Para pagar alguma coisa para eles. A mesma situação é Deus, querido. Ele não vai ficar devendo. Ele é teu pai, entende? Ele é pai, nós somos filhos, tudo é dele. O seu pai é milionário, meu irmão. Ele quer que você prospere. Só que ele pega e diz assim, vamos testar a sua responsabilidade. Toma uma chave. Tá responsável? Toma mais uma. Essa primeira você vai abrir essa porta. Já amadureceu um pouquinho? Toma a segunda, abre essa outra. E ele vai dando as chaves. E você vai abrindo, e vai abrindo. Porque quando você é filho, que mora com seus pais, salvo um caso muito extremo, mas filho não fica assim, pai, eu posso abrir a geladeira e tomar um copo d'água? Mãe,
Eu posso abrir a panela lá e tirar uma colherada de arroz? Às vezes é necessário você colocar limite, porque senão vai lá e come tudo, né? Às vezes assim, opa, falta os outros, calma, vai devagar. Não é só você, é questão de educação. É a chave da administração, é a chave da organização, para que todos sejam abençoados. Essa é a primeira chave, é a chave básica. Então entenda, querido, enquanto nós estivermos nessa terra aqui, nós não somos donos de nada. Agora o nosso Pai que está no céu, Ele é dono de tudo, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Agora o que é que Ele quer que nós façamos na terra? Que nós possamos nos apresentar a Ele como filhos responsáveis, para Ele começar a dar chave e dizer assim, vai lá filho, abre a chave da casa, abre a chave da despensa, abre a chave lá do banco, abre a chave do carro, está aqui a chave, vai abrindo as portas, vai abrindo, e Ele vai te dando acesso, e aí você pode viver e ter o melhor dessa terra, mas dentro desse entendimento, você não é dono, querido, do seu emprego. Por isso é que nós vimos um vídeo lá no começo, aí o indivíduo perde o emprego, acabou a vida, e agora o que é que eu vou fazer? Eu vou passar necessidade. Ei, esse emprego não era seu. Foi Deus que te deu por um tempo. Agora, nesse inteirinho, Ele te dá chaves. E muitas vezes, quando a porta do emprego ali se fecha, é porque Deus já te deu uma chave muito mais excelente para você ser empreendedor e não ser empregado. Mas muitas vezes o indivíduo fica chorando. Porque ele acha que era dele. Não, querido, não era dele. É do Senhor. E Ele dá e tira quando Ele quer. Ele dá e tira quando Ele quer. Então, querido, a gente precisa ter esse nível de entendimento. Porque o Senhor, Ele diz assim, olha, quando Ele criou o Éden, Gênesis 2, capítulo 2, diz assim, o ouro dessa terra é bom. Também se encontrava lá o bdélio, a pedra de ônix. O Senhor, querido, Ele fez toda essa terra e Ele dividiu basicamente o mundo em 3 reinos: animal, vegetal e mineral. Coloca o homem no Éden e diz assim para o homem, olha, desses 3 reinos eu vou te dar 2 para você tomar conta. E qual foram os 2 reinos que Ele deu para o homem tomar conta? Animal e vegetal. Sobre todos os animais do campo, você põe nome, você domestica eles, você faz o que você quiser com eles. Sobre as relvas do campo, tome conta, bonitinho, põe nome nas árvores e tal. Mas o reino mineral, Deus diz que é dele. Não é à toa que Ele diz no livro de Ageu, meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. Mas Deus é tão bom, porque é que o reino mineral, o que você acha nele, vale mais do que do reino animal e do reino vegetal. Porque a parte que fica com Deus é mais preciosa, meu irmão. A parte que pertence a Deus é mais preciosa. Por isso que Ele diz que comprou você com alto preço, para você ser filho dele. Porque você é mais precioso de quem não encontrou ainda Ele, meu irmão. E aí Ele deu. Mas Ele é tão bom, que Ele olha para nós como filhos. E mesmo sem merecer, Ele ainda deixa a gente encontrar o ouro, deixa a gente encontrar prata, deixa encontrar as pedras preciosas. Ele vai dando chave, Ele vai dizendo, tome posse, tome posse. Aí você percebe o seguinte, o garimpeiro vai lá, trabalha, se esforça e faz e tal, acha uma pepita de ouro. Ele fica rico? Esse ouro vai passar na mão de outras pessoas. E quem tem chave, conhecimento e sabe trabalhar aquele ouro, fica rico, sem nunca ter colocado a mão na lama. Mas quem achou lá, sem conhecimento, sem chave, no mês seguinte está de novo lá com a picareta cavando. Por quê? Porque mesmo achando a riqueza sem chave de administrar, não prospera. Não prospera. Por isso que a gente precisa entender essas chaves do reino e já sair hoje daqui entendendo. Eu preciso entender que tudo que eu estou usufruindo é do Senhor. Eu sou o mordomo.
E se eu for efetivamente um bom mordomo e souber usar a chave para administrar, conforme o Senhor determina, não vai faltar nada. Vai prosperar, vai transbordar. Os teus lagares vão transbordar, meu irmão. Não vai faltar o pão de cada dia. Aí você vai entender porque o salmista diz assim: olha, eu fui moço, eu estou velho, mas eu nunca vi um justo, não é o crente, não é o ser humano, é o justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Porque o Senhor dá. Olha o que Jesus falou para nós no primeiro grande sermão que ele pregou. Olhe para as aves do céu, elas não plantam, elas não guardam em celeiro, mas eu todo dia dou comida para elas. Olha o lírio do campo, bonito, tal, bateu o sol, já era. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu igual. Mas eu faço lá, brotar, revigorar. Muito mais a vós, homens de pequena fé, por acaso o Senhor muito mais não terá cuidado de vós? Quando a gente começa a entender que tudo que o Senhor coloca em nossas mãos é dele, para ele, e nós usamos essas chaves, você vai prosperar em todos os sentidos, e você será uma porta de bênção para outro, será porta de salvação para outro, será porta de escape para outro. Por quê? Porque na sua mão tem a chave do reino. Diante disso, para nós cearmos, eu finalizo essa palavra desafiando você. Deus tem muitas bênçãos para liberar. Se você não está atento, querido, Deus esses dias está fazendo conosco, trazendo pessoas neste lugar, ministrando em nossas vidas, fazendo uma base, um alicerce, desafiando. Esse mês nós temos uma proclamação, são tempos de novos começos, de coisas novas de Deus. Mas para que esse novo chegue, você precisa dessa chave para administrar, para saber receber o novo de Deus e usar conforme Ele quer. Então eu quero desafiar você, querido, a não se contentar hoje apenas com esta palavra. Mas nas próximas semanas, a cada quinta-feira, eu vou estar ministrando aqui sobre pelo menos uma chave do reino. Como usar a chave do reino, como abrir, como fechar, como tomar posse. Não se dê por desavisado e depois ele diz assim: olha, mas a bênção chegou e eu perdi, por que que Deus abençoou, outro não abençoou? Porque o Senhor vai dar chaves. E quem tomar posse dessas chaves, até o final desse ano, você vai entrar por porta que você nunca entrou. Você vai ver recursos chegar na sua mão que nunca chegou. Coisas sobrenaturais vão se estabelecer na sua vida. E alguém vai olhar e dizer para você: como que isso aconteceu? Você vai dizer: porque até então tinha chave e eu não conhecia. Mas agora eu tenho chave e eu me tornei um administrador. E essa chave fez comigo um elevador e colocou na posição de honra que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Você pode celebrar o Senhor, meu irmão? Faça isso em nome de Jesus. Fique em pé, querido. Eu quero orar com você. Para que você entenda que a você foi dado as chaves do reino. Mas eu também falei para você que cada chave tem um segredo. Por isso que a Bíblia fala que existem mistérios no reino de Deus. E como é que se desvenda? Com as chaves. Se você chegar num lugar e tiver uma porta fechada, você não sabe o que tem do outro lado. Mas se você tiver a chave, você vai descobrir o que tem do outro lado. Existem muitas bênçãos no reino de Deus, queridos, que o Senhor já liberou. Só falta nós usarmos a chave. Por isso Deus, Ele entrega a nós as chaves do reino dos céus. Agora, guarde essa última informação. Deus entrega chave para os filhos. Pastor, você já falou isso. Guarda aí. Deus entrega a chave para os filhos que o obedecem. Ele vai dando as chaves. Quem não quer as chaves, quem não tem as chaves do reino, sabe o que Jesus disse? Para esses, eu tenho que falar com eles por parábolas, porque eles não entendem a minha voz. Sabe por que Jesus falou para a multidão em parábolas? Porque eles não entendiam. Eles não davam ouvido.
eles não se prontificaram em receber as chaves. Eles só iam atrás de Jesus. Jesus chegava, sentava lá e disse assim: eu quero ensinar vocês sobre a chave do reino. O dia que você tiver essa chave, a porta vai abrir, isso, aquilo, outro. E o pessoal disse assim: que hora que é a comida, que hora é o lanche, que hora é a multiplicação do pão e do peixe. Aí Jesus disse assim: caramba, não entenderam nada. Tá bom, vou pregar para vocês com parábola. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que tinha 10 dracmas, perdeu uma, foi lá, varreu e tal. Entenderam? Bonita história, né? Chique. Entendeu nada. O reino dos céus é semelhante ao um homem que achou uma pérola preciosa, vendeu tudo para adquirir aquela pérola, porque ele entendeu que ali era um tesouro. Vocês entenderam? Não. Puxa. Tá bom, o reino dos céus é igual um semeador que saiu a semear, jogou semente e tal. E o povo diz assim: Jesus, vamos embora para casa. Mas quando chegava lá na casa com os discípulos, Jesus ia explicar as parábolas para que eles pegassem as chaves e as coisas acontecessem. Quem pegou as chaves, os discípulos, você sabe o nome deles, você sabe o que aconteceu com eles, você sabe como foi a história deles mudada. E a multidão que eu via por parábola, a gente só sabe que era uma multidão. Continuaram sendo aquele mesmo povo, mesma situação, na mesma vida. Porque em vez, quando ouviram a palavra do Senhor, em vez de pegar as chaves, não buscava entendimento. E aí o Senhor, Ele queria contar os segredos, as chaves, os segredos. Mas para quem não dava ouvido, Ele tinha que se comunicar por parábola. Que nós saiamos, querido, desse nível de ficarmos ouvindo a palavra do Senhor sem entendimento, de ficarmos ouvindo a palavra do Senhor por um hábito, de virmos à igreja para ouvirmos uma palavra por um costume, de virmos à igreja apenas para renovar nossa fé, para nós não ficarmos bem, para nós não esmorecermos. Querido, isso é muito pouco. Para esse tipo de gente, Deus tem que falar por parábola, porque não entende. Mas para filhos Ele fala direto: eu tenho uma chave para entregar na sua mão, e quando essa chave estiver na sua mão, você vai abrir e ninguém fecha, você vai fechar e ninguém vai abrir. Você vai dar ordem no reino dos céus, você vai receber a ordem lá e vai obedecer. Com essas chaves, você vai não apenas sobreviver nessa terra, você não vai passar apenas dias nessa terra, chorando, gemendo e reclamando, mas você vai reinar com Cristo nessa terra. As coisas vão acontecer, você vai prosperar. Então hoje já saia daqui entendendo: tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Eu sou um mordomo, eu tomo conta, eu administro. Essa é a primeira chave. Quando você entender isso, o Senhor vai começar a te dar outras chaves, e você vai prosperar tremendamente. O sobrenatural do Senhor vai estabelecer sobre a sua vida. O elevador vai te tirar das cadeias e das prisões, meu irmão. Os dons, os talentos que Deus vai começar a colocar na sua vida vão te elevar a outro nível, e vão saber que há um Deus de poder sobre a sua vida. Eu quero hoje fazer um ato profético com você. Eu tenho aqui em minhas mãos umas chaves, só simbólica. Não é para você pegar aqui e levar como amuleto, orar todo dia e dizer: Senhor, eu peguei a chave e tal. Não é isso não. Isso aqui é para servir de memorial. O que é que memorial? Para fazer lembrar. Coloque no seu chaveiro, na sua casa, seu chaveiro que você usa, e toda vez que você olhar, você vai lembrar: Deus, não é o pastor Samuel, Deus, o meu Pai, quer me entregar chaves do reino. E quando eu começar a aprender e usar essas chaves, o Senhor fará na minha vida muito mais do que eu penso e imagino, porque Ele é meu Pai, e eu terei o melhor dessa terra. Amém? Para você ter um memorial na sua mente, que o Senhor quer liberar sobre sua vida, sobre seu coração. Que existem chaves que o Senhor quer entregar a você, e que vão abrir muitas portas,
por onde você for, o Senhor vai abrir portas e você vai entrar por elas, mas sempre entendendo, eu sou apenas o administrador, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E quando eu entender isso e começar a fazer, o Senhor vai fazer muito mais do que eu preciso, do que eu necessito. Amém? Senhor,